Manifesta a tua glória, manifesta a tua presença. Revela a nós, Senhor, a tua verdade nessa noite. Ilumina o nosso entendimento. Que essa noite seja noite de libertação. Que algemas caiam. Que fortalezas na mente caiam. Em nome de Jesus. Que olhos sejam abertos. Que entendimento seja iluminado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Seja bem-vindo ao nosso primeiro seminário. Eu não lembro se a gente já fez seminário com a igreja, assim, já, né? Mas faz muito tempo. Nosso primeiro sobre santidade. Antigamente a gente fazia a gente estava na garagem ainda. Era redimidos para sermos santos. Lembra? Oi? Teve aqui também? Teve um? Mas era lá, né? E era sempre no carnaval. E a gente parou por algumas questões, mas aí a gente entendeu a importância de voltar e falar sobre alguns temas e aproveitar, né, esse período que às vezes você fica em casa assim meio ocioso. Por que não vir e aprender mais e ouvir mais? E a gente percebe como que é importante para a igreja, como é importante para nós como corpo, ouvirmos sobre alguns temas e, em alguns momentos, parar para ouvir e ser ministrado. Amém? Bom, nosso tema é santidade, né? E eu queria deixar um plano de fundo um pouco, né? Abrir um pouco o leque do tema para depois a gente ir apertando. Então, quando a gente fala santidade, né, várias coisas vêm à nossa mente, principalmente um conjunto de regras do que pode ou que não pode fazer. Coisas que a gente deveria estar cumprindo, coisas que a gente deveria estar fazendo. Quando a gente fala, você tem que ser santo, a igreja, né? Não sei vocês, que vocês já são um pouco mais instruídos, amém? Mas, às vezes, a gente remete em coisas muito externas, né? Então, queria te convidar a entender o que é realmente esse conceito de santidade. A palavra santidade no hebraico é Kodesh. Não sei se é assim que fala, mas, né? É assim, né, André? Que significa separação, separar, sagrado. E ela dá origem a outras palavras como glória, honra, peso e abundância. Né? Quando a gente vem e fala da santidade de Deus, quando Deus é santo, e dá origem também a essas outras palavras como glória, honra, peso, né? Lembra? Não sei se vocês já ouviram essa música, que é Ruach Kadosh, né? Peso, Kadosh é de peso, é o peso da glória, então é glória e peso ao mesmo tempo. Então, essas palavras elas são usadas 830 vezes no Antigo Testamento e 350 no Pentateuco. Para que esse número? Precisa anotar? Não, é só para você entender a importância dessa palavra santidade. Quantas vezes ela apareceu no Antigo Testamento? E tantas vezes só no Pentateuco. Pentateuco, aqueles 5 primeiros livros da Bíblia. Então, é uma palavra que foi muito usada e todas as vezes acerca de Deus, se referindo a lugares, coisas, pessoas ou rituais referentes a Deus. Então, uma coisa santa é uma coisa que era separada para uso de adoração a Deus. Não é algo separado somente, não é aquilo que foi separado. Tipo, esse copo d'água foi separado para mim. Isso não é santo.
Agora, se esse copo d'água fosse separado para servir de adoração a Deus, seria santo, certo? Então, é algo que foi separado para servir a adoração a Deus. Você é separado para adorar a Deus, então você é santo. Amém? Então, vamos construindo, né? No grego tem o mesmo significado, mas é angus a palavra, tá? Porque você crescer um pouquinho aí, você vai esquecer essas palavras, mas tudo bem. O importante é ficar com o conceito. Amém? Então, santidade em seu sentido mais sublime é aplicado à pessoa de Deus. Então, quando a gente fala do conceito de santidade, a gente está remetendo à pessoa de Deus. Ninguém é santo ou nada é santo sem Deus. Se tem, isso é uma mentira. Então, Deus, em sua essência, é a própria santidade. Deus, ele está separado da criação. Deus, ele está distinto de toda a criação. Deus, ele está à parte de toda a criação, porque ele está em santidade. Deus, ele é diferente de tudo e de todos. Isaías 40, versículo 25 diz assim: com quem vocês vão me comparar? A quem eu serei igual? Diz o santo. Santidade de Deus é perfeita e inspirada. Salmo 99, 3 dizem: celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. Estou citando os textos bíblicos, não, só para você anotar aí, anota rapidinho. Fala da sua excelência moral e está livre de toda limitação de moralidade. Deus, a santidade de Deus fala da sua moralidade, da sua retidão. A santidade incorpora em si mesma todos os atributos morais de Deus. A santidade em si mesma é o próprio Deus, é os atributos morais de Deus. Santidade de Deus, ela é incomparável. 1 Samuel 2,2 vai dizer: ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como nosso Deus. A santidade ela é exibida em seu caráter, seu nome, suas palavras, obras e reino. E a santidade de Deus, ela tem que ser magnificada. Aí eu queria que você lesse comigo Apocalipse 4, versículo 8. Vamos ler do 8 ao 11. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória e honra e ações de graça ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre. Os 24 anciãos se prostraram diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Amém? Então Deus, ele é santo e ele tem que ser adorado pela sua santidade, pelos seus atributos. A santidade é Deus, a santidade está em Deus e a santidade flui através de Deus. Santidade é a pessoa de Deus. Deus e santidade são as mesmas coisas. Faz parte dele e é ele e está nele. Amém? E nós o adoramos porque ele é santo. E a repetição, né? O santo, 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 é para enfatizar o quão santo ele é. Então, a santidade ela é um atributo inteiramente divino. É todo Deus.
Não tem nada de humano na santidade. Né? Eu falei isso para chegar até aqui e para te falar. Não tem nada de humano em ser santo. Não tem nada de humano na santidade. Nós, por nossa própria força, nós não somos capazes de produzir santidade. Nós podemos ter alguma certa moralidade, mas não santidade. O que é moralidade? O que é moral? É um conjunto de regras que nós, como sociedade, nós decidimos adotar. Por exemplo, na nossa sociedade, roubar é errado, certo? Casar com menor de idade é errado. O menor com 12 anos, 13 anos, isso é errado. É considerado pedofilia. Mas em algumas nações, não. Para nós, para a nossa sociedade, é errado um homem ter mais de uma mulher, certo? Em algumas sociedades, não. Para nós é errado o homem ter a mulher como um objeto, como se fosse mais um animal. Tem sociedades que não. Então, moralidade é aquilo que nós, como sociedade, determinamos que é certo e errado. Nós temos moralidade. Você tem um padrão de conduta. Você tem algo que, como sociedade, que como família, te dá limite. Não é assim? O respeito que um vai tendo com o outro, tipo, você está sentado ali, eu não vou sentar ali onde você estava sentado. E essas regrinhas e esses limites que nós, como sociedade, temos, isso é humano, isso é bom, isso nos permite viver em sociedade. Mas isso não é santidade. E por muito tempo a igreja confunde essa moralidade com santidade. O indivíduo chega dentro da igreja e a gente vai moralizando ele. Olha, na nossa comunidade, você não pode fumar, você não pode beber, você não pode trair, você não pode fornicar, você não pode mentir. Não é assim? E a gente vai moralizando, porque na nossa sociedade cristã, nós temos um conjunto de regras a ser obedecido. Só que isso não gera santidade. Isso não é santidade. Porque a santidade, ela não pode ser gerada pelo homem. O homem, na sua inteligência, na sua força, ele não consegue gerar santidade. Ele não consegue gerar transformação. Você consegue moralizar, e a moralidade ela vai até um certo ponto. Tem hora que você não aguenta a pressão. Tem hora que o que está dentro de você é mais forte do que o que está por lado de fora. E o que está dentro sempre vence, sempre sai. Não tem como. E para nos relacionar com Deus, nós precisamos ser santos. Hebreus 12:14 fala: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí tem a nossa primeira interrogação da noite. Se a santidade ela é algo extremamente divino, se a santidade é algo que nós não podemos alcançar pela nossa própria força, se a santidade ela não é humana, ela não é algo produzido pelo homem, como nós podemos ser santos? Como nós, seres humanos, nos santificamos? Como que Deus, ele chega e fala: olha, busque a santificação, porque sem ela vocês não verão a Deus. Deus, ele é santo e ele não pode se relacionar com quem também não é santo. Há uma separação, há uma distinção e nós precisamos entender a nossa situação. Em primeiro lugar, nós precisamos olhar para nós, entender a nossa situação, entender que nós pecamos, estamos carentes da glória de Deus. Todos pecaram e foram destituídos de glória. Todos estão distantes de Deus. Todos precisam de santificação. Todos
precisam de algo que humanamente não nos é possível. E aí, né? O que fazer? Abre sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Nós vamos ler do 26 ao 31. Diz assim: irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus por Jesus, amém? Vamos caminhando. Corinto, ele era uma cidade muito famosa pela sua devassidão. Os habitantes de Corinto, eles eram pessoas muito devassas, com muitos problemas de moralidade até, né? Era um pessoal muito complicado. E Paulo, ele escreve a carta para Corinto e logo no início ele começa a confrontar algumas coisas que estavam acontecendo e pessoas que tinham se levantado em Corinto com um bom conhecimento, com uma boa oratória, e estava confundindo a igreja. E Paulo começa a confrontar, falando, olha, Deus ele usa as coisas que são loucura para o mundo, não é a sabedoria do mundo, não é essa sabedoria humana. Por quê? Paulo vai falar ainda em Coríntios que os gregos procuram sabedoria e os judeus sinal. Então, Paulo começa a confrontar ali essa busca por sabedoria, essa busca por uma revelação, essa busca por um conhecimento, essa busca por algo diferente. E Paulo começa a falar assim, não, volta aqui. O evangelho não é isso. O evangelho não é algo humano. O evangelho não é algo que você alcança com seu intelectual humano. Vamos baixar a bola, porque tem um pessoal aí que fala muito bem, que discursa muito bem, que tem um conhecimento muito profundo, leu muitos livros. Mas vamos baixar a bola, porque isso não é salvação. O evangelho, ele vai falar nessa carta, que o evangelho é o poder de Deus. Jesus e esse crucificado. É isso que é o evangelho. Então ele vai dizer que a salvação é algo que não se alcança por sabedoria. É algo que foi dado simples a pessoas não entendidas. Nós precisamos entender que o evangelho, ele é algo divino. A nossa santificação, a nossa conversão é algo inteiramente divino, é algo impossível a nós. Jesus certa vez falou assim, olha, é impossível ao homem salvar-se, mas para Deus não há impossíveis. O que Jesus quer dizer? Olha, vocês podem tentar se salvar, mas para vocês é impossível. E hoje a igreja, nós estamos indo para um caminho onde ou você tem conhecimento ou você tem sinais. E a gente está se desviando da simplicidade do evangelho, que é a pessoa de Cristo, que é a cruz de Cristo. Cuidado, querido, não entre por um caminho de querer muito conhecimento. A gente se preocupa quando um discípulo começa a querer conhecimento por conhecimento. Aqui na igreja a gente tem a tendência mais do conhecimento. Alguns lugares tem a tendência mais do sinal. Ah, porque o pastor ali revela até o CPF. Aí você vai lá na revelação
Já ouviram da pessoa? Eu fui ali atrás da revelação X, eu fui ali atrás do milagre Y, eu fui ali não sei o que não sei quem vai botar a mão na minha cabeça, vai acontecer isso, não sei. E é sempre essa busca por sinal, né? Ou por sabedoria. Uma sabedoria humana, uma sabedoria que se adquire em livros, uma sabedoria que se adquire em comentário, uma sabedoria que se adquire na terra. Quando, na verdade, o evangelho, ele é experiencial. Ele é experimentado. Ele é Jesus na sua vida. É à medida que você se entrega, é à medida que você abre mão de você, que você alcança. Então, você só alcançará santificação, você só vai alcançar o evangelho à medida em que você conhecer a Cristo. Amém? E esse texto diz que ele se tornou Cristo, se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Amém? Sabedoria, quero falar da sabedoria agora. Sabedoria, ela é diferente, a sabedoria de Deus, ela é diferente da sabedoria humana. Porque a sabedoria humana, ela produz orgulho. O fruto da sabedoria humana é o orgulho. Porque você vai atrás daquela pessoa. Você vai atrás do uau, aquela pessoa tem a sabedoria. E era isso que estava acontecendo em Corinto. Não, eu sou de Apolo, eu sou de fulano. Não, porque Apolo é assim, Apolo prega assim. Né? Até estavam acusando Paulo de que ele não pregava bem, que a oratória dele era ruim. Então, o discurso da sabedoria humana, ela produz orgulho. Mas a sabedoria de Deus conduz à salvação da alma. Quando nós ministramos a sabedoria de Deus, quando nós nos abrimos para a sabedoria de Deus, quando nós buscamos a sabedoria de Deus, nós alcançamos salvação para a nossa alma. Abra a Bíblia em Colossenses 2, versículo 2 e 3. Faça isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, o que é a sabedoria de Deus? Ou quem é? Cristo. Jesus. Ele é o mistério de Deus. Por isso que nós nos preocupamos quando discípulos começam a querer conhecimento e não estão preocupados em conhecer a Cristo. Porque Cristo é o verdadeiro conhecimento de Deus. Cristo é o mistério de Deus. A mensagem da cruz é o grande mistério. É a grande revelação que você precisa ter. É Jesus. E esse, na cruz, é esse mistério que você precisa entender. O maior mistério de Deus é revelar Jesus aos homens. É revelar o seu Filho, é revelar a mensagem. A mensagem da cruz é o tema central da sabedoria de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. Vamos voltar para 1 Coríntios 1, versículos 18 agora. Vou ler até o 24. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo, visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado,
escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Amém? Nós precisamos entender que a gente não entende a Deus, a gente não compreende a Deus. Deus, ele se revelou a nós. É interessante quando a gente tem algumas pessoas que, graças a Deus, isso caiu por terra aqui, debaixo de muita oração, mas de vez em quando aparece uma reclamação, mas eu não entendo. Sabe por que às vezes as pessoas não entendem a pregação? É simples, estava aqui e ninguém viu. Não vai entender porque não é por sabedoria humana. Se a pessoa que não está viva em Deus está entendendo a mensagem, a gente tem que perguntar se está pregando a mensagem certa. Porque quando a gente precisa, de uma vez por todas, a nossa humanidade não alcança a mensagem que nos alcança. Nós não podemos alcançar Deus, é Deus que nos alcançou. Foi a cruz que nos chamou. Nós não vamos à cruz. Nós não decidimos olhar para a cruz, mas sim, Deus decidiu se revelar. Deus decidiu mostrar. E quanto mais nós entendermos isso, melhor o poder da cruz vai nos alcançar. Quanto mais vazios estivermos, quanto mais sem conhecimento estivermos, quanto mais reconhecermos que nós nada sabemos, que nós nada podemos, que nós não temos nada, nós não somos nada, porque a sabedoria dele é loucura para esse mundo. A cruz é escândalo para esse mundo. Está em outro nível, está em outra sintonia, está em outra frequência o Evangelho. E nós precisamos entender que a mensagem da cruz é a sabedoria de Deus. E nós somos alcançados por essa mensagem. Deus abriu os nossos olhos e nós enxergamos a mensagem da cruz. Nós enxergamos a cruz e cremos. Amém? Quantos creem na cruz? Quantos creem que Jesus, ele foi para a cruz para te livrar? Você consegue reconhecer a sua situação de pecador, a sua situação da sua alma? Que às vezes a gente ministra o tema santidade e às vezes a gente é tentado a ir por alguns paradigmas, alguns conceitos já estabelecidos, como alguns pecados. Mas a questão da santificação, ela é toda. E às vezes você está com alguma desordem no seu interior, que clama pela revelação da verdade. Clama pela revelação daquilo que ele é. Talvez o seu interior está clamando por uma conexão com Deus, numa determinada área. Então, que os nossos olhos sejam abertos nessa noite, para que nós possamos enxergar a nossa real situação. Que durante esse seminário você seja alcançado por essa mensagem, por essa verdade. Que a verdade do Senhor te alcance. Que a mensagem dele entre como espada que penetra ao mais fundo do teu ser. Que você seja encontrado nesses dias, amém? Que a cruz clame seu nome. Aleluia. Justiça. Jesus é para nós a nossa justiça. Romanos 3, não tem como, né? Falar o tema de justiça sem citar Romanos. Até porque se você é discípulo dessa igreja, você já leu Romanos mais de uma vez. Amém? Se você está aqui há mais de um ano, você já deve ter lido Romanos umas 3 vezes. Gálatas, então, umas 10 vezes. Então, se você não leu esse ano ainda,
até amanhã leia Romanos e Gálatas. Romanos até o 8. Eu tenho certeza que a gente ainda vai falar mais de Romanos nesses dias e Gálatas. Romanos 3, 20. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas, agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que se o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Amém? O que esse texto diz? Ele fala como que nós somos justificados. Romanos, Paulo está fazendo essa transição de lei e graça. Como que funciona, né? Como que funcionava na lei e agora no tempo da graça. Então ele vai falar, olha, para que servia a lei? A lei servia para mostrar o pecado. A lei servia para mostrar que você é pecador. A lei servia para mostrar a condição humana e para mostrar que humanamente não era possível cumprir a lei. Deus, ele pega e fala assim, olha, você está tão ruim a sua situação que você não está conseguindo cumprir. Você não consegue e você tem que cumprir. E era um tempo onde a santificação era muito externa, onde você cumpria regras e aquilo era externo. Não está diferente do nosso tempo, né? Hoje os cristãos não querem viver no tempo da lei, mas é engraçado que a santidade deles é muito externa. É muito da lei, é muito da regra. É muito isso pode, aquilo não pode. É estranho, né? E Paulo ele vai ensinando, ele vai falar assim, olha, hoje nós somos justificados. E como é que nós somos justificados? Pela lei? Não, pela fé. Então, se você seguir comigo, você vai entendendo que o texto de Coríntios fala que Jesus é a nossa sabedoria, que é a mensagem. A justiça, quando a mensagem ela é revelada a você, quando a cruz ela é revelada a você, e você crê na mensagem, você crê na cruz, você é justificado. O que acontece na justificação? Aquele escrito de dívida, aquele seu passado, ele é perdoado. A sua condição de pecador, ela é apagada. É instantâneo. Você crê e você nasce de novo. Acontece algo espiritual quando você crê. Você é justificado. O texto de Romano fala que é justificado de uma vez por todas. De uma só vez, né? Você já leu Romano, você já viu. De uma só vez o homem ele é justificado. Então, é um novo nascimento. A sua natureza ela é transformada no ato da justificação. Você era uma pessoa que era escravo do pecado. Você era aprisionado no pecado. Você tinha paixões, você tinha desejos que te controlava, que era você. Você era aquela pessoa ruim, perversa, fofoqueiro, mentiroso, devasso,
E por aí vai, né? Vai seus adjetivos. Todos nós tínhamos condições de ser isso aí e muito mais. Porque o pecado era o nosso Senhor. O pecado nos controlava. Mas quando nós somos em Cristo justificados, a nossa natureza, a gente troca de natureza. Nós somos... É como se pegasse a gente, né? E botasse outro no lugar. Um outro DNA. Né? Seu corpo ficou aí, tá aí. Mas por dentro, você está diferente. Por dentro, você é outra pessoa. Você não tem mais aquela inclinação para a carne. Aquela inclinação que te fazia pecar. Romanos 6, 12 vai dizer assim: portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passam da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Então, a justificação nada mais é do que o nascimento de novo. Você nasceu de novo. Você tem uma nova identidade em Cristo. Você tem condições hoje de se santificar. Lembra que antes você, na sua força, você não podia. Por você mesmo, você não podia. Hoje, com a nova natureza, com Deus dentro de você, você recebe o Espírito Santo, você consegue, você é apto para começar uma jornada de santificação. E quanto à santificação, é quando a identidade de Deus começa a ser formada em você. Você já é um indivíduo que nasceu de novo, está justificado, tem condições de cumprir, de ser aquilo que Deus quer. Então você vai ser santificado por Deus. Abre Gálatas 5, 22. A santificação, ela é uma questão de frutificação. A justificação, ela muda a sua identidade, mas a santificação, ela muda a sua frutificação. Então, é onde você produz frutos, você vai produzindo. E só produz fruto quem tem uma natureza diferente. Né? Você já ouviu isso aqui muitas e muitas vezes, mas vale a pena repetir. Pode ter alguém que não ouviu, né, Cadu? Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, o que acontece quando nós somos justificados? Nós começamos a produzir frutos. E isso é a santificação. Isso que é o processo de santificação. Não adianta eu chegar para você, para a Kátia, e falar: Kátia, você precisa mudar essa sua conduta. Se a Kátia não entendeu, se ela não foi justificada, se ela não entendeu a cruz, não vai conseguir, não adianta. E às vezes a gente tem tentado dominar alguns desejos, alguns impulsos, quando na verdade o nosso problema está antes. Na verdade, o nosso problema é que a gente ainda não foi para a cruz. Na verdade, o nosso problema é que a gente ainda não passou pela cruz e ainda não entendeu e não deixou Jesus realmente tomar conta de algumas áreas da nossa vida. E tem alguns agravantes ainda piores, que dentro da igreja nós temos pessoas que realmente ainda não se entregaram a Cristo de fato, que aceitaram participar do nosso clube, da nossa sociedade, estão aqui, né, comem com a gente, participam com a gente, mas realmente não se entregou a Jesus.
realmente não deixou morrer, como diz aqui o texto de Gálatas, não crucificaram a sua carne com suas paixões e seus desejos. Não tem como você entrar num processo de santificação sem deixar morrer aquilo que você é. Sem deixar na cruz quem você é. Sem, às vezes, abandonar alguns até conhecimentos que você tem. Algumas experiências que você teve. Sem deixar na cruz aquilo que você é. Porque eu não acredito, e nós vamos ver isso ao longo desse seminário, que Jesus ele foi para a cruz só para ter o teu espírito. Ele foi para a cruz para te regenerar completamente. E é interessante que essa frutificação do espírito fala muito a nível de alma. Como amor, alegria, paz, mansidão. Você consegue ver uma pessoa deprimida, estressada, ansiosa, aqui, frutificando no espírito. Né? Não dá. Então, eu acredito que há uma restauração completa para o ser, para o nosso interior. Que no processo de santificação, à medida que nós vamos nos santificando, nós nos vamos colocando diante de Deus. Deus vai imprimindo em nós o caráter dele, a pessoa dele. Claro, é um processo de santificação. Vocês vão sendo santificados. A justificação não. Você entendeu que a justificação é no ato. Mas a santificação ela vai ocorrendo. E às vezes a gente vê cristãos passando a vida se acostumando em ser do jeito que é. E eu queria te dizer, meu irmão, você não precisa morrer do jeito que você nasceu. Amém? Você pode ser melhor. Você pode deixar a pessoa que você é na cruz. Você pode, esse ser cheio de limitação, cheio de amarguras, sofrimentos, feridas, falhas, dificuldades de caráter. Eu acredito na cruz. Eu acredito no poder do Evangelho. Queridos, não é um clube. A mensagem que nós pregamos tem poder. É o poder de Deus. É poderosa. É o poder de Deus para libertar, para salvar, para restaurar o ser humano. Há um processo de santificação onde o caráter de Deus pode ser implantado em nós. Onde nós podemos frutificar segundo o Espírito. Eu posso ser uma pessoa que ama, uma pessoa alegre, uma pessoa em paz, uma pessoa longânima, uma pessoa benigna, bondosa, fiel, mansa e que se domina. Eu posso ser essa pessoa, porque a minha Bíblia, porque a mensagem, porque a palavra diz que eu posso. Eu posso ser esse ser humano. Eu não preciso estar ansiosa, eu não preciso estar preocupada, eu não preciso estar irritada, com raiva descontrolada. Eu não preciso. Porque na cruz, porque o meu Cristo, ele foi para a cruz, ele me justificou para que eu fosse santificada nele, para que eu fosse edificada nele, para que eu amadurecesse, para que eu crescesse. Eu acredito que o Evangelho, ele responde sim às nossas questões interiores. Porque aquele que me formou é aquele que habita em mim. Amém? Então, há uma santificação integral, não só para os seus pecados. O Senhor, ele não quer que você abandone somente o pecado, mas ele quer que você abandone esse ser, às vezes, complicado, difícil, devagar, ou acelerado demais. O Senhor, ele quer te dar equilíbrio, amém? Ele quer te colocar bem.
além das circunstâncias. Há um caminho sobremodo excelente para que a gente pode andar. E nós podemos experimentar algo além, algo mais profundo, um relacionamento com Deus mais intenso, algo que nos pega e nos transforma de dentro para fora. Por isso que a gente fala que santidade, santificação não é algo que a gente produz, mas que o Espírito Santo produz dentro de nós. Mas é para os que crucificaram a sua carne, com as suas paixões e seus desejos. E eu quero te perguntar, o que você está disposto a perder para ganhar a Cristo? Porque às vezes a gente não está disposto a abrir mão dessa pessoa que nós nos tornamos. Nós não estamos dispostos a abrir mão de tudo que nós construímos como ser humano, como pessoa. Não estou dizendo bens materiais, não. Isso aí é um outro nível de santificação. Mas, em primeiro lugar, talvez a gente tenha medo de se abrir totalmente, de se entregar totalmente. A gente tem reservas, a gente tem limitação, a gente cria barreiras, a gente se protege. Mas eu quero falar que você pode ser um ser humano melhor, um ser humano santo, edificado pelo Espírito. Você pode ser aquilo que você quer. Acho que todo mundo idealiza um ser humano que quer ser. Você também? Ou é só eu? A gente, poxa, se eu fosse desse jeito aqui, eu seria uma pessoa legal. E Deus, ele, se você tem um pensamento em Deus, talvez você já se cobra um comportamento já mais santo. Mas se não, pede Deus aí para restaurar sua mente. Mas Deus, ele tem um padrão para você. Deus, ele tem um pai, uma mãe, um filho que você precisa ser. Um marido, uma esposa. Você já parou para pensar nisso? Qual é a esposa que Deus quer que eu seja? Como que seria a Jéssica que Deus espera que eu seja? Vou confessar meus pecados. Eu tenho muito problema com ira. E se meu temperamento é um temperamento muito explosivo, né? Muito engraçado que uma vez eu estava conversando com a minha irmã, eu falei assim, gente, a gente fica sabendo de alguns casos de pessoas que depois de adulto descobriram que era autista. Eu falei assim, virei para assim, será que eu sou autista? Aí ela, não, você não é não. Aí eu, falou com muita certeza, né? Pois já me analisou muito rápido. Eu acho que ela já está me analisando já há muito tempo. Aí eu falei, mas por que não? Ela, porque você tem umas explosões de raiva muito assim. Aí eu falei, eu não sei se eu fiquei feliz ou se eu fiquei, confrontada. Mas esse meu problema, às vezes, o Senhor está controlando, mas quando eu era mais nova era muito pior. Eu nunca quebrei nada, não, que eu acho que eu nunca perdi a cabeça nesse sentido, Mas vontade dava, gente. Sair quebrando tudo. Pegar uns brinquedos, jogar pela janela. E não querer mais saber. Então, eu tenho essa tendência de querer tentar explodir. Quando não pode, às vezes o corpo padece, A pressão sobe. Você não pode ir, o coração vai. Será que essa pessoa está revelando a glória de Deus? O caráter de Deus? A pessoa de Deus? Será que você, com suas questões de relacionamento, está revelando o caráter de Deus, a personalidade de Deus, a pessoa de Deus? Será que você, com seus problemas,
Hoje a gente vive num tempo onde o problema emocional está muito aflorado. Não é que está na moda, mas eu acho que algumas questões, né, sociais estão piorando os problemas emocionais. Será que essa pessoa realmente está refletindo a glória de Deus, a natureza de Deus? Será que realmente a gente tem que se conformar com isso? Ou será que a gente pode entender que, não, eu acho que Deus precisa ser formado aqui. Deus precisa aparecer mais aqui. Na minha ira, na minha raiva, na minha impaciência. Deus, ele precisa aparecer mais. Uma vez, eu ministrei isso até no último acampamento, que eu falava que a minha alma tentava discipular o pastor. Porque eu demorei um tempo para entender que o que ele expressa não é o temperamento dele, é a natureza de Deus nele. Porque ele tem uma graça para lidar com pessoas, vocês já perceberam, né? Que não é dele. Ele é mais nervoso do que ele trata vocês. Só que ele tem uma graça. E teve um dia que eu fiquei muito irritada e falando, não, você não pode deixar isso acontecer. Você tem que tomar atitude. Você tem que não sei o quê. Você tem que não sei quanto. E o Espírito Santo me repreendeu. Ele falou assim, é ele que está errado ou é você que está errado? Aí sabe quando o Espírito Santo fala lá dentro, você dá uma recuada assim? Eu acho que ele devia estar orando por mim. Senhor, fala com ela. Essa mulher está falando igual uma louca. Aí, e Deus falou assim, se você estivesse se relacionando com meu filho, talvez você chamaria ele de bobo. Aí eu, Jesus, me faz boba. Aí comecei a orar, me faz de besta. Por favor. E ó, tô muito melhor do que eu era. Cadê Michelle? Né, Michelle? Marcelo, então, coitado. Né, Milena? Tô chegando lá. O caráter de Jesus está sendo formado aqui. Gente, tô sendo tão provada. Vocês não têm noção. Esse último ano e meio da minha vida, não sei não. Sabe? Tô passando pela cruz. Mas vou terminar morta. Em nome de Jesus. Eu acho que às vezes eu ressuscito pelo meio do caminho, o Senhor volta e fala assim, volta lá. Pega sua cruz de novo. Igual quando faz com criança. Desobedece. Volta lá, pega, vai de novo. Porque, gente, pega a sua cruz. Pega a sua cruz. Pega o caminho da cruz. E deixa na cruz. Abre mão, sabe por quê? A gente tem discurso, a gente é crente, mas a gente tem uns discursos que fala, isso eu não perdoo. Isso eu não aceito. Você nunca falou isso, não? Isso eu não perdoo. Isso eu não aceito. Isso não. De novo, não. Mas, não. Querido, quando você aprender a morrer, você vai falar assim, me faz de bobo. Me faz. Pode fazer de novo. Pode machucar de novo. Pode ir de novo, porque eu estou na cruz. Eu estou na cruz. Quando você entender que o seu lugar é na cruz, o seu lugar é morrer para você mesmo, Cristo vai começar a ser formado dentro de você. Quando você abrir mão do orgulho, porque às vezes a gente é muito orgulhoso, gente. No evangelho, no processo de santificação, não tem lugar para orgulho. Então abre mão do orgulho, você não sabe nada, você não é nada, você não tem razão nenhuma. Abre mão. Você tem noção? Você entra tão seguro no evangelho, com o seu emprego, com tudo, até que você perde o seu emprego e Deus te ensina que tem que confiar nele. Que o teu sustento vem dele. Você não entendeu ainda que no evangelho tudo é ele? Tudo é para ele, tudo é por ele. É nada para nós. A gente só desfruta, a gente só está na sombra. Mas Deus, ele quer abater a gente. Deus, ele quer abater você. Deus, ele quer diminuir o seu orgulho. Então,
se diminua. Como é que funciona o processo de santificação? É quando a gente se crucifica, quando a gente vai para a cruz, quando a gente morre, quando a gente abandona o nosso eu, o nosso achismo, a nossa sabedoria, o que nós temos, o que nós somos, é perder a vida para achar a verdadeira vida. É só assim. É muito simples, é tão simples que a gente pensa, não dá para eu dar uma oferta, não? Eu estava falando sobre isso com um grupo essa semana. Eu tenho visto que nós estamos num tempo que as pessoas têm preferido pagar algumas coisas. Tipo, você paga a academia, mas não vai. Você paga o curso, mas não faz. Você paga, mas você não é. E no Evangelho, ninguém vai fazer por você. Você vai ter que ser. Vai ter que se humilhar. Vai ter que se abaixar. Vai ter que morrer. Tá doendo, querido? Deixa morrer. Para que Cristo seja formado dentro de você. Você só vai começar a frutificar no Espírito quando você subir. Vai para a cruz. Passa pela cruz. Morre. Deixa morrer. Deixa morrer seus planos, seus sonhos. Deixa tudo na cruz. Entrega tudo. Quando tudo estiver na cruz, Deus não vai ter problema em usar você, de capacitar você, de levantar você. Deus ele não tem problema com isso, gente. Deus não quer que seus filhos sejam pobres, miseráveis, cegos e nus. Por que isso aconteceu lá com a igreja de Apocalipse? Porque eles eram orgulhosos. Às vezes, a nossa condição nos afasta do propósito de Deus. Deus não tem problema em usar você de... Não tem. Uma vez eu ouvi uma ministração de um pastor que ele falou que depois que Lázaro ressuscitou, as pessoas começaram a ir atrás de Lázaro para ver Lázaro. E o pastor falou assim, por que Jesus não se incomodou? Porque Lázaro já tinha morrido. Deus não tem problema, não. O problema é que às vezes a gente está vivo demais. Nós precisamos entender que nós precisamos crucificar nosso eu. Tem coisa que você considera boa em você, mas deixa Deus decidir o que fica e o que vai. Deixa o Espírito Santo guiar você para a cruz, para que Cristo seja formado em você. Amém? Você entendeu como é que funciona o processo de santificação? Você vai para a cruz. Olha como é que é simples. Vai para a cruz. Nasça de novo. Seja justificado. Receba uma nova natureza e comece a frutificar aquilo que Deus está fazendo no seu interior. É de dentro para fora. Você precisa passar pela cruz. Você precisa morrer. Você precisa abandonar essa pessoa que não demonstra carinho, que não é o pai que você gostaria que fosse, que não é a mãe que você gostaria que fosse. Essa pessoa ansiosa, essa pessoa preocupada, tensa. Abandona isso. Essa pessoa preguiçosa. Abandona isso diante de Deus. Chega para ele e fala assim, Senhor, eis-me aqui. Me leva para a cruz. Preciso crucificar. Preciso morrer. Eu preciso abandonar. Eu não quero mais ser essa pessoa. Eu preciso que Cristo seja formado em mim. Amém? Aleluia. Queria ler com vocês 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então Deus ele não quer só te livrar do pecado, mas que tudo que é a natureza dele em você. Que a natureza dele seja, que você seja um reflexo da natureza dele, da pessoa dele. Que você seja um espelho. Coríntios vai falar que nós refletimos a glória de Deus como um espelho. Somos transformados de glória em glória. Então, à medida que você contempla o Senhor, você é transformado
na mesma imagem. Amém? Então, permita-se ser transformado. Entre em contato com a santidade de Deus, com a glória de Deus. E a última coisa na lista lá de Paulo é redenção. O que seria redenção? É quando nós, enfim, seremos resgatados. Todo o nosso corpo restaurado. Amém? Glória a Deus, né? Estou ansiosa por esse dia. Por quê? O que acontece? Em Cristo, nós somos nova criatura. O nosso interior, ele vai sendo restaurado, santificado. Vocês já entenderam isso? Mas o seu corpo, lá em Romanos fala, foi vendido à escravidão para o pecado. O seu corpo vai se desgastando. Paulo vai falar em Coríntios que o nosso interior se renova, mas o exterior se corrompe. Então, você já percebeu que seu corpo, né? Até os 30 você vai, depois de 30 você começa a descer. Já comecei a descida. Então, mas assim, a velocidade da descida é você que determina. Você pode descer suavemente, ou você pode descer profit. Pum, acabou. Então, sua qualidade de vida é você que determina, tá? Mas até os 30 você tem produções de hormônio, né? E tudo, você está vivendo, você está crescendo, tá? Vai. Depois fez 30, 31 dias você começa. Tá? Teu exterior vai se corrompendo, você já percebeu isso, né? É uns negócios que a gente vai tendo que não edifica ninguém. Não é bom para ninguém. Mas haverá um dia que nós seremos transformados no nosso corpo. Oh, glória. É. Eu brinquei essa semana, eu falei assim, gente, me falaram que quando a gente tem filho, a gente acostuma com a dor no braço, o braço para de doer. E é verdade, né? Não sinto mais dor no braço, mas a minha coluna está destruída. Esqueceram de me contar essa parte, que o braço fica legal, mas a coluna... Estava falando, Felipe, quando você estiver mais velho, meu filho, vou sentar no sofá, você vai fazer muita massagem no meu pé. 1 Coríntios 15, 51. Então, há uma promessa de restauração completa, que é a redenção total do nosso corpo, nossa redenção final, né? O fechamento todo. E eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, né? Que é morrer. Mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia! Esse corpo corruptível, esse corpo mortal vai ser revestido, amém? Mas tem que estar nele. Tem que estar na cruz. Tem que ser santificado. Amém? Então vamos ficar em pé, vamos orar. Cristo é a essência de tudo que fazemos. É por Ele, é nele e para Ele. Eu quero te convidar nessa noite a colocar a sua vida diante da cruz. O que é que está vivo em você? Talvez você tenha andado perturbado, agitado, tentando controlar impulsos, tentando dominar
o seu interior, a sua mente. Mas o Senhor, Ele quer libertar você. Ele quer restaurar sua mente, sua alma. Ele quer colocar a essência dele em você. Só que você precisa se render. A única coisa que você precisa é se render ao poder do Evangelho. Cristo, esse crucificado, é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. Ele quebra todas as cadeias. Ele quebra todas as correntes. Ele quebra as amarras da mente. Ele quebra as fortalezas do coração. Não sei, querido, onde o pecado ele destrói, ele deturpa. E às vezes você foi vítima do pecado. Mas o pecado te feriu. O pecado te deturpou. O pecado manchou a sua vida. Mas em Cristo foram feitas novas todas as coisas. E hoje nós podemos ser santificados em tudo. No nosso corpo, no nosso espírito e na nossa alma. Nós podemos nascer de novo. Nós podemos ter o selo da justiça dele em nós. Teu sangue, Senhor, nos cobriu. Ah, Senhor. Revela a nós, Senhor. Nós não somos nada, nós não podemos nada. Mas o Senhor pode. Ah, Senhor, que a tua cruz nos alcance nessa noite. Que a tua mensagem, que a tua verdade nos alcance, Senhor. Senhor, tu és a nossa sabedoria, tu és a nossa justiça, santificação e redenção. Ah, Jesus, nós te pedimos, olha para nós nessa noite. Chama-nos pelo nosso nome. Ah, Jesus.